A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, vamos ler alguns versículos do livro de Josué. Josué capítulo 15, versículo 20. Esta é a herança dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Vamos ler aqui agora capítulo 16, versículo 1. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. Vamos ler Josué capítulo 17, 1. Também caiu a sorte da tribo de Manassés, porquanto era primogênito de José, Maquiro, primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Capítulo 18 de Josué, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham recebido repartido a sua herança. Vamos ler Josué 18, 11. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. Capítulo 19 de Josué, versículo 1. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Josué 19, 10. E saiu a terceira sorte dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saribe. Josué 19, 24. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Versículo 40 do capítulo 19 de Josué. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Josué capítulo 20, versículo 1. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. Veja, irmãos, que quase aqui no final do livro de Josué, todas as tribos de Israel recebem o seu quinhão, recebem a sua parte na terra, a sua herança. Conforme o Senhor havia prometido que toda a terra de Canaã seria repartida aos filhos de Israel. E cada um recebeu a sua herança, recebeu o seu pedaço de terra, recebeu as cidades, como herança para a sua tribo habitar. É interessante nós lembrarmos que lá no livro de Lucas, quando o Senhor fala sobre a parábola dos talentos, sobre as minas, o Senhor disse que aquele que foi fiel nos talentos, nas minas que ele tinha dado para aquela pessoa, e ele multiplicou os talentos, o Senhor disse: Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, toma 10 cidades para governar. Interessante, não é? Aqueles que são vencedores ganham cidades para governar. Mas quem governam as cidades hoje? Quem governam as cidades hoje aqui no Brasil são os prefeitos, que estão sujeitos aos governadores, que estão sujeitos ao presidente da República. Por que o Senhor falou em Lucas que os vencedores dominarão sobre 10 cidades, sobre 5 cidades? É porque a palavra nos mostra que na volta do Senhor toda a terra será redimida, o diabo será preso e todo o planeta Terra será distribuído como herança ao povo de Deus, à igreja ou corpo de Cristo. Não mais aos judeus de sangue. Aos judeus de sangue no planeta Terra, Deus já deu a sua porção, é o país de Israel, a terra prometida, é onde eles moram lá.
Por isso que hoje eles lutam para resgatar aquilo que Deus deu para eles. E hoje há outros povos morando nas terras que foram dadas a eles. E porque eles desobedeceram ao Senhor, eles perdem a pátria e voltam lá para guerrear, para tomar de novo o pedaço de terra que é deles. Mas por que o Senhor falou em Lucas que ao fiel ele deu 10 cidades? Porque na volta do Senhor, quando o diabo for preso, toda a terra que é do Senhor será reinada pelo próprio Senhor Jesus. E ele vai estabelecer como governantes, como reis espirituais, assim como os anjos. Há anjos aqui ao meu redor agora. Há anjos aí ao seu redor, se você é temente ao Senhor. O Senhor diz na palavra que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E você está vendo? Se você é um temente a Deus, você está visualizando, vendo os anjos que estão ao seu redor? Creio que não, porque no livro de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores de Deus para nos servirem. Por isso, em carne não é possível vê-los, a menos que o Senhor o queira. Então hoje eles estão aqui junto conosco, cooperando, para que nós nos tornemos filhos maduros de Deus, enviados pelo Senhor. Mas o Senhor também diz que na ressurreição dos mortos, se nós morrermos e ressuscitarmos com Cristo na primeira vinda, nós seremos como os anjos, está vendo? Do céu, espíritos ministradores de Deus. E se estivermos vivos e formos considerados fiéis, seremos arrebatados, que é como a ressurreição. Teremos o nosso corpo transformado desse corpo de carne em um corpo de glória, como o do Senhor. E seremos como os anjos do céu, que são espíritos ministradores de Deus. E como espíritos ministradores de Deus, parte da igreja vencedora, iremos governar com Cristo sobre as nações. E você poderá receber cidades, para ser ali co-reis com Cristo espirituais. Porque após a volta do Senhor, ainda haverá as nações na terra, como hoje há. Brasil, Itália, Japão, Alemanha, Coreia, Argentina. São os remanescentes da grande tribulação. De todas as nações, as pessoas que durante a grande tribulação, que são 3 anos e meio, que precedem a vinda do Senhor, que ajudarem o povo de Deus que ficaram para a grande tribulação e que não vão aceitar a marca do anticristo. E essas nações, mesmo não crendo no Senhor, usaram de misericórdia para com aqueles filhos de Deus que ficaram para serem provados. Esses que tiverem misericórdia, que derem um copo de água, que derem um remédio, que derem um prato de comida, durante a grande tribulação, para os filhos desobedientes que ficaram para a grande tribulação da igreja, o corpo de Cristo, não morrerão na grande tribulação, naquelas calamidades que vai acontecer. Eles vão sobreviver àquelas calamidades. E no finalzinho o Senhor vai dizer para essas pessoas que não são salvas, não são filhos de Deus: entra para o gozo do teu Senhor, porque eu tive fome, tive sede, estava preso, foste ver-me. E eles vão dizer: nós não te conhecemos. Por quê? Porque eles não são filhos de Deus. Eles ajudaram os filhos de Deus na grande tribulação, mas não são filhos de Deus, não receberam a vida de Deus. E eles ganharão o direito de continuarem sendo as nações sobre a face da terra durante 1000 anos, após a volta do Senhor. Lembra das cidades que eu falei agora há pouco? Mas aqueles que foram arrebatados, que foram ressuscitados, que foram fiéis ao Senhor em sua vida terrena, governarão sobre 10, 20, 100, sobre uma cidade, sobre um bairro de uma cidade, porque é assim que Deus estabeleceu o governo na terra depois da sua vinda. Haverá as nações na terra e haverá um governo espiritual, como hoje há um governo espiritual, que governa as cidades, que governa os estados, que governa os países, que governa os reinos. Mas quem são esses governos espirituais? É só você ler o livro de Daniel da Bíblia, que quando Gabriel foi enviado para dar a revelação das 70 semanas para Daniel,
Lá está escrito que os príncipes da Média e da Pérsia resistiram, lutaram contra Gabriel, para que Gabriel não viesse até Daniel dar a revelação de Deus para ele. E aí o Senhor enviou outro anjo, que é espiritual, Miguel, para lutar contra aqueles anjos da Média e da Pérsia, para que Daniel recebesse a revelação das 70 semanas. Você percebeu que é uma luta espiritual na terra? Aos governantes terrenos, mas aos governantes espirituais do mal, que seguiram o diabo, Satanás, que usurparam o governo que foi dado para Adão, e que porque Adão caiu da presença de Deus, eles deram um golpe de estado, e Satanás e os seus anjos hoje governam sobre as cidades e países e reinos. Mas isso vai ter um fim na volta do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então hoje, quando nós ganhamos a vida de Deus e ganhamos a revelação que nós vamos governar com Cristo, esta luta espiritual ela é travada entre você aqui na terra como ser humano e Deus com os seus anjos nos céus. E Deus vai demarcando todo o espaço celestial que cobre a face da terra, entregando e marcando, assim como ele deu a terra para Josué, a cidade que ele escolheu, deu o monte para Calebe, o monte Hebron que ele tinha colocado a planta dos seus pés. Hoje Deus entrega as cidades aos filhos vencedores da igreja, que vão receber na volta do Senhor o governo sobre as cidades durante o milênio. Então eu quero perguntar para você e para mim: você vai governar em alguma cidade? Você vai ser rei sobre algum bairro de alguma cidade? Você vai ser administrador de algum quarteirão de algum bairro? Ué, por que está diminuindo? Porque a herança vai ser dada de acordo com o seu tamanho celestial, a sua fé. Se você trabalhou pouco para o Senhor, se você ainda ganhar 2 casas para você ser governador, você já fique feliz, porque você ainda é rei para reinar. Mas é isso que Deus quer dar? Não está registrado na Bíblia que o Senhor vai dar um bairro de uma cidade, vai dar cidades, e 10 cidades. Veja. Então o Senhor quer revelar para nós hoje que é isso que Ele preparou para nós. Porque aqui nesta vida humana, com a morte, acabou. Com a morte acabou toda a sua posse terrena. Acabou sua caminhonete, acabou seu fusquinha, acabou sua bicicleta, acabou seu par de tênis, seu skate, acabou sua fazenda, acabou seu avião. Mas esse governo celestial está lá no livro de Daniel, que ele é eterno, sempre eterno, pela eternidade. Então há muitos mistérios para Deus nos revelar. Mas a minha pergunta: quantas cidades eu terei para ser governador com Cristo, rei com Ele? Vai depender da minha obediência ao Senhor hoje. E você já viu esse governo espiritual? Ou você só está lutando pelo governo aqui na terra? Ah, eu preciso de uma casa própria. Minha casa é minha vida. Claro que nós precisamos de um lugarzinho para a gente se esconder do sol e da chuva, não é verdade? Mas o Senhor fala que se nós lutarmos por essas coisas que são terrenas, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Com a morte, ficou aí. Se você conseguiu só um barraco, ficou aí. E se você conseguir uma mansão com piscina, suítes, ficou aí também. Mas este reino espiritual que aguarda os vencedores será eterno. Então, se nós não formos reis para reinar com Cristo, após a vinda do Senhor, nós nunca o seremos. Mas se nós recebermos a nossa herança, será pela eternidade. É isso que Deus hoje está propondo para mim e para você. Aqui no livro de Josué, quando Deus deu a herança, Deus estava cumprindo a sua palavra, a sua promessa, que ele havia feito por Moisés ao povo de Israel que estava preso no Egito ainda.
E agora eles estão recebendo a herança. Então hoje nós vivemos uma grande tribulação como seres humanos aqui na face da terra. Cada um luta pelo seu sustento, pela sua educação, enfim, pela sua posição na sociedade. Mas a questão é, e no reino, o que eu serei? Talvez aqui na terra você foi até presidente da república, mas e lá no reino, o que você vai ser, um gari? O que você vai ser lá no reino? Aquele que vai carregar papel? Ou aquele que vai reinar com Cristo? Então veja, irmãos, que é isso que o Senhor hoje quer mostrar para mim e para você. Que o mais importante é nós sermos vencedores. Nós temos uma coroa que não é de ouro, não é de pedras preciosas, não é de brilhante, não é de prata, não é de esmeralda. O Senhor diz na palavra que a nossa coroa ela é de glória imarcessível. É de Deus, é a glória de Deus em nós, se manifestando como coroa, como governador. Que o Senhor possa me abençoar e te abençoar. Que nós possamos ver esse reino espiritual e tomemos posse dele, assim como o Senhor falou, que entregou aqui as porções para cada tribo, para cada família do povo de Israel. Amém? Senhor, abre os nossos olhos com respeito ao teu governo espiritual. Que neste dia, Senhor, nós possamos trabalhar com os olhos nossos fitos nos céus, neste governo. Que na tua volta, Senhor, no nosso arrebatamento ou na nossa ressurreição, nós possamos ter condição de receber a nossa porção pela eternidade. Abre os nossos olhos, Senhor. Não permita, Senhor, nós trocarmos as coisas terrenas pelas celestiais, que são eternas. E essas terrenas estão passando. Ajuda-nos, Senhor, a te viver e a te expressar. Abre, Senhor, a tua palavra para nós. Nós queremos ver a revelação da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Espero que você esteja lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Josué e o Evangelho de João. Boa leitura. Bom desfrute. Que o Senhor nos faça avançar. Glória a Deus. Amém.